Como um Homem Pensa por James Allen, originalmente autopublicado em 1903 por James Allen, esta gravação é uma produção da Garcia Marques Institute. A mente é o poder mestre que molda e faz um homem, é a mente para sempre ele usa a ferramenta do pensamento, moldando o que ele deseja, trazendo à tona 1000 alegrias e 1000 infortúnios. Ele pensa em segredo e isso se concretiza. O ambiente é apenas o espelho no qual ele se reflete. Este pequeno volume, resultado de meditação e experiência, não tem a intenção de ser um tratado exaustivo sobre o tema amplamente discutido do poder do pensamento. É mais sugestivo do que explicativo, seu objetivo é estimular homens e mulheres a descobrir e perceber a verdade de que eles próprios são criadores de si mesmos, por meio dos pensamentos que escolhem e encorajam. A mente é o tecelão mestre, tanto da vestimenta interior do caráter quanto da vestimenta exterior das circunstâncias. Eles podem ter tecido até agora na ignorância e na dor, mas agora podem tecer na iluminação e na felicidade. James Allen, em O Pensamento e Caráter, afirmou: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso abrange não apenas todo o ser do homem, mas é tão abrangente a ponto de alcançar todas as condições e circunstâncias de sua vida. O homem é literalmente o que ele pensa, seu caráter é a soma completa de todos os seus pensamentos. Assim como a planta surge e não pode existir sem a semente, cada ação de um homem surge das sementes ocultas do pensamento e não poderia ter surgido sem elas. Isso se aplica igualmente a atos chamados espontâneos e não premeditados, assim como aos que são executados deliberadamente. A ação é a flor do pensamento, e a alegria e o sofrimento são seus frutos. Assim, o homem colhe os doces e amargos frutos de sua própria agricultura. O pensamento em nossa mente nos tornou o que somos, foi pelo pensamento que fomos moldados e construídos. Se a mente de um homem está cheia de pensamentos malignos, a dor o segue assim como a roda segue o boi. Se ele persistir na pureza de pensamento, a alegria o segue como sua própria sombra certa. O homem é um crescimento por lei e não uma criação por artifício, e a causa e efeito são tão absolutos e invariáveis no reino oculto do pensamento quanto no mundo das coisas visíveis e materiais. Um caráter nobre e divino não é uma questão de favor ou acaso, mas é o resultado natural de esforço contínuo no pensamento correto, o efeito de uma associação de longa data com pensamentos semelhantes aos de Deus. Da mesma forma, um caráter ignóbil e bestial é o resultado do contínuo albergar de pensamentos vis. O homem se faz ou se desfaz por si mesmo. Na armaria do pensamento, ele forja as armas com as quais se destrói, ele também constrói as ferramentas com as quais ele constrói mansões celestiais de alegria, força e paz para si mesmo. Pela escolha correta e aplicação adequada do pensamento, o homem ascende à perfeição divina. Pelo abuso e aplicação errônea do pensamento, ele desce abaixo do nível da besta. Entre esses dois extremos, estão todos os graus de caráter, e o homem é o seu criador e mestre. Entre todas as belas verdades relacionadas à alma, que foram restauradas e trazidas à luz nesta era, nenhuma é mais alegre ou promissora de confiança divina do que esta, em que o homem é o mestre do pensamento, o modelador do caráter e o criador e formador da condição, do ambiente e do destino. Como um ser de poder, inteligência e amor, e o senhor de seus próprios pensamentos, o homem detém a chave para cada situação e contém dentro de si mesmo a agência transformadora e regeneradora pela qual ele pode fazer de si mesmo o que desejar. O homem é sempre o mestre, mesmo em seu estado mais fraco e abandonado, mas em sua fraqueza e degradação, ele é o mestre tolo que governa mal sua casa. Quando ele começa a refletir sobre sua condição e buscar diligentemente a lei em que sua existência está fundamentada, então ele se torna o sábio mestre, direcionando suas energias com inteligência, moldando seus pensamentos em resultados frutíferos. Esse é o mestre consciente. O homem só pode se tornar assim ao descobrir dentro de si mesmo as leis do pensamento,
o que é totalmente uma questão de aplicação, autoanálise e experiência. Apenas por meio de busca e mineração são obtidos o ouro e os diamantes, e o homem pode encontrar cada verdade conectada à sua existência se ele cavar fundo na mente de sua alma. E que ele é o criador de seu caráter, o modelador de sua vida e o construtor de seu destino, ele pode provar infalivelmente se observar, controlar e alterar seus pensamentos, rastreando seus efeitos em si mesmo, nos outros e em sua vida e circunstâncias, vinculando causa e efeito por meio de prática paciente e investigação, utilizando cada experiência, até mesmo as ocorrências mais triviais do dia a dia, como meio de obter o conhecimento de si mesmo, que é compreensão, sabedoria e poder. Nessa direção, assim como em nenhuma outra, a lei é absoluta e aquele que busca, encontra, e a quem bate, a porta se abrirá. Pois somente com paciência, prática e persistência incansável um homem pode entrar pela porta do templo do conhecimento. Com pensamentos eficazes sobre as circunstâncias, a mente do homem pode ser comparada a um jardim que pode ser cultivado de forma inteligente ou deixado ao abandono. Mas, seja cultivado ou negligenciado, ele deve e irá produzir. Se nenhuma semente útil for colocada nele, então uma abundância de sementes de ervas daninhas inúteis cairá ali e continuará a produzir sua espécie. Assim como um jardineiro cultiva sua horta, mantendo-a livre de ervas daninhas e cultivando as flores e frutas de que necessita, assim também um homem pode cuidar do jardim de sua mente, arrancando todos os pensamentos errados, inúteis e impuros, e cultivando em direção à perfeição as flores e frutos dos pensamentos corretos, úteis e puros. Seguindo esse processo, um homem mais cedo ou mais tarde descobre que ele é o jardineiro mestre de sua alma, o diretor de sua vida. Ele também revela dentro de si mesmo as leis do pensamento e entende com uma precisão cada vez maior como as forças do pensamento e os elementos da mente operam na formação de seu caráter, circunstâncias e destino. Pensamento e caráter são um só, e seu caráter só pode se manifestar e se descobrir por meio do ambiente e das circunstâncias. As condições externas da vida de uma pessoa sempre estarão harmoniosamente relacionadas ao seu estado interno. Isso não significa que as circunstâncias de um homem em um determinado momento sejam uma indicação de seu caráter completo, mas sim que essas circunstâncias estão tão intimamente ligadas a algum elemento vital de pensamento dentro dele que, por enquanto, são indispensáveis para o seu desenvolvimento. Todo homem está onde está pela lei de seu ser. Os pensamentos que ele construiu em seu caráter o trouxeram até lá, e na disposição de sua vida não há elemento de acaso, mas tudo é o resultado de uma lei que não pode errar. Isso é tão verdadeiro para aqueles que se sentem em desarmonia com seu ambiente quanto para aqueles que estão satisfeitos com ele. Como um ser progressivo e em evolução, o homem está onde está para que possa aprender, crescer e, à medida que aprende a lição espiritual que qualquer circunstância contém para ele, ela desaparece e dá lugar a outras circunstâncias. O homem é afligido pelas circunstâncias enquanto ele acredita ser criatura das condições externas, mas quando ele percebe que é um poder criativo e que pode comandar o solo oculto e as sementes de seu ser, das quais as circunstâncias crescem, então ele se torna o mestre legítimo de si mesmo. Que as circunstâncias surgem do pensamento, todo homem sabe, aquele que por um longo período de tempo pratica o autocontrole e a autopurificação, pois ele terá notado que a alteração em suas circunstâncias tem sido proporcional à sua condição mental alterada. Isso é tão verdadeiro que, quando um homem se aplica seriamente a remediar as falhas em seu caráter, ele faz progresso rápido e marcante, passando rapidamente por uma sucessão de vicissitudes. A alma atrai aquilo que secretamente abriga, aquilo que ama e também aquilo que teme. Ela atinge a altura de suas aspirações acarinhadas, cai ao nível de seus desejos não corrigidos, e as circunstâncias são os meios pelos quais a alma recebe o seu próprio. Cada semente de pensamento semeada ou permitida a cair na mente e enraizar-se lá produzirá, mais cedo ou mais tarde,
sua própria floração em ato e trará seus próprios frutos de oportunidade e circunstância. Bons pensamentos dão bons frutos, maus pensamentos dão maus frutos. O mundo externo das circunstâncias se molda ao mundo interno do pensamento, e tanto as condições externas agradáveis quanto desagradáveis são fatores que contribuem para o bem último do indivíduo. Como colhedor de sua própria colheita, o homem aprende tanto pelo sofrimento quanto pela felicidade, seguindo os desejos mais íntimos, aspirações e pensamentos pelos quais permite ser dominado. Ao perseguir as fantasias impuras ou caminhar firmemente pela estrada do esforço nobre e elevado, o homem finalmente alcança a frutificação e a realização desses desejos nas condições externas de sua vida. As leis de crescimento e ajuste estão presentes em todos os lugares. Um homem não chega à casa de caridade ou à prisão pela tirania do destino ou das circunstâncias, mas pelo caminho dos pensamentos rebaixados. E nem desejos baixos. Um homem de mente pura não cai repentinamente no crime por causa de alguma força externa qualquer. O pensamento criminoso há muito tempo era secretamente alimentado no coração, e a hora da oportunidade revelou seu poder acumulado. As circunstâncias não fazem o homem, elas o revelam para si mesmo. Não podem existir condições de mergulhar na vício e em seu sofrimento associado, à parte das inclinações viciosas, ou de ascender à virtude e à sua pura felicidade sem o contínuo cultivo de aspirações virtuosas. E assim, o homem, como senhor e mestre do pensamento, é o construtor de si mesmo, o moldador e autor do ambiente. Mesmo ao nascer, a alma encontra o seu próprio caminho, e a cada passo de sua peregrinação terrena, atrai combinações de circunstâncias que revelam a si mesma, que são reflexos de sua própria pureza e impureza, sua força e fraqueza. Os homens não atraem aquilo que desejam, mas aquilo que são. Suas fantasias e ambições são frustradas a cada passo, mas seus pensamentos e desejos mais íntimos são alimentados com seu próprio alimento, seja ele sujo ou limpo. A divindade que molda nossos destinos está em nós mesmos, é o nosso próprio eu. Somente ele aprisiona o homem. Pensamento e ação são os carcereiros do destino. Eles aprisionam quando são baixos, mas também libertam quando são nobres. O homem não recebe aquilo que deseja e ora, mas aquilo que justamente conquista. Seus desejos e orações são apenas gratificados e respondidos quando estão em harmonia com seus pensamentos e ações. À luz dessa verdade, qual é o significado de lutar contra as circunstâncias? Significa que um homem está constantemente se revoltando contra um efeito externo, enquanto ao mesmo tempo está nutrindo e preservando sua causa em seu coração. Essa causa pode assumir a forma de um vício consciente ou de uma fraqueza inconsciente, mas seja qual for, ela obstinadamente retarda os esforços de seu possuidor e clama por remédio. Os homens estão ansiosos para melhorar suas circunstâncias, mas não estão dispostos a melhorarem a si mesmos. Portanto, eles permanecem presos. O homem que não teme a autocrucificação nunca deixará de alcançar o objetivo que está em seu coração. Isso é tão verdadeiro para coisas terrenas quanto para coisas divinas. Mesmo o homem cujo único objetivo é adquirir riqueza deve estar preparado para fazer grandes sacrifícios pessoais antes de poder alcançar seu objetivo, e ainda mais aquele que busca uma vida forte e equilibrada. Aqui está um homem que é extremamente pobre. Ele está extremamente ansioso para melhorar suas condições e o conforto de sua casa, mas ao mesmo tempo evita o trabalho e acredita que está justificado em enganar seu empregador com base na insuficiência de seu salário. Tal homem não entende os princípios mais simples que são a base da verdadeira prosperidade e não está apenas totalmente despreparado para sair de sua miséria, mas também está atraindo para si uma miséria ainda maior ao habitar e agir em pensamentos preguiçosos, enganosos e não masculinos. Aqui está um homem rico que é vítima de uma doença dolorosa e persistente como resultado da gula.
Ele está disposto a dar grandes somas de dinheiro para se livrar dela, mas não está disposto a sacrificar seus desejos glutões. Ele quer satisfazer seu gosto por alimentos ricos e não naturais e ao mesmo tempo ter saúde. Tal homem não está apto a ter saúde porque ainda não aprendeu os primeiros princípios de uma vida saudável. Aqui está um empregador que adota medidas desonestas para evitar pagar o salário regulamentar e, na esperança de obter lucros maiores, reduz o salário de seus funcionários. Tal homem está totalmente despreparado para a prosperidade, e quando se vê falido tanto em termos de reputação quanto de riquezas, culpa as circunstâncias, sem saber que é o único autor de sua condição. Apresentei esses 3 casos apenas como ilustração da verdade de que o homem é o causador, embora quase sempre inconsciente, de suas circunstâncias, e que, ao buscar um fim bom, ele está continuamente frustrando sua realização ao encorajar pensamentos e desejos que não podem harmonizar-se com esse fim. Tais casos podem ser multiplicados e variados quase indefinidamente, mas isso não é necessário, já que o leitor pode, se assim o desejar, observar a ação das leis do pensamento em sua própria mente e vida. E até que isso seja feito, meros fatos externos não podem servir como base de raciocínio. As circunstâncias, no entanto, são tão complicadas, o pensamento está tão enraizado e as condições de felicidade variam tanto entre os indivíduos que a condição da alma inteira de um homem, embora conhecida por ele mesmo, não pode ser julgada por outro apenas pelo aspecto externo de sua vida. Um homem pode ser honesto em certas direções, mas sofrer provações. Um homem pode ser desonesto em certas direções, mas adquirir riqueza. Mas a conclusão geralmente é formada de que um homem fracassa por causa de sua particular honestidade e o outro próspera por causa de sua desonestidade particular. Isso é resultado de um julgamento superficial que pressupõe que o homem desonesto é quase totalmente corrupto e o homem honesto é quase inteiramente virtuoso. À luz de um conhecimento mais profundo e experiência mais ampla, tal julgamento se revela errôneo. O homem desonesto pode ter algumas virtudes admiráveis que o outro não possui, assim como o homem honesto pode ter vícios abomináveis ausentes no outro. O homem honesto colhe os bons resultados de seus pensamentos e atos honestos, mas também atrai para si mesmo os sofrimentos que seus vícios produzem. Da mesma forma, o homem desonesto colhe seus próprios sofrimentos e felicidades. É agradável para a vaidade humana acreditar que se sofre por causa de sua virtude, mas somente quando um homem extirpa cada pensamento doentio, amargo e impuro de sua mente e limpa cada mancha pecaminosa de sua alma, ele estará em posição de saber e declarar que seus sofrimentos são resultado de suas qualidades boas e não das más. E mesmo no caminho para, muito antes de ter atingido essa perfeição suprema, ele terá descoberto trabalhando em sua mente e vida a grande lei que é absolutamente justa e, portanto, não pode retribuir o bem com o mal nem o mal com o bem. Possuindo tal conhecimento, ele então saberá, olhando para trás em sua ignorância e cegueira passadas, que sua vida é e sempre foi justamente ordenada e que todas as suas experiências passadas, boas e ruins, foram a expressão equitativa de seu eu em evolução, mas ainda não evoluído. Bons pensamentos e ações nunca podem produzir maus resultados, ou maus pensamentos e ações nunca podem produzir bons resultados. Isso é apenas dizer que nada pode vir do milho além do milho, nada pode vir de urtigas além de urtigas. Os homens entendem essa lei no mundo natural e trabalham com ela, mas poucos entendem no mundo mental e moral, embora sua operação lá seja igualmente simples e invariável, e, portanto, eles não cooperam com ela. O sofrimento é sempre o efeito de um pensamento errado em alguma direção, ou é uma indicação de que o indivíduo está em desarmonia consigo mesmo, com a lei de seu ser. A alma e o uso supremo do sofrimento são purificar, eliminar tudo o que é inútil e impuro. O sofrimento cessa para aquele que é puro, ou não haveria objetivo em queimar ouro depois que a escória tivesse sido removida, e um ser perfeitamente puro e iluminado não pode sofrer.
As circunstâncias com as quais um homem se depara com sofrimento são resultado de sua própria desarmonia mental, e as circunstâncias com as quais um homem se depara com felicidade são resultado de sua própria harmonia mental. A felicidade, não posses materiais, é a medida do pensamento correto, a infelicidade, não a falta de posses materiais. É a medida do pensamento errôneo. Um homem pode ser amaldiçoado e rico, ele pode ser abençoado e pobre. A felicidade e a riqueza só se unem quando as riquezas são usadas correta e sabiamente, e o homem pobre só mergulha na infelicidade quando considera sua condição como um fardo injustamente imposto. A indigência e a indulgência são os dois extremos da infelicidade, ambas são igualmente antinaturais e resultado de desordem mental. Um homem não está em condições corretas até que seja um ser feliz, saudável e próspero, e a felicidade, a saúde e a prosperidade são resultado de um ajuste harmonioso do interior com o exterior, do homem com seu ambiente. Um homem só começa a ser um homem quando deixa de reclamar e se entregar e começa a buscar a justiça oculta que rege sua vida, e ao adaptar sua mente a esse fator regulador, ele deixa de acusar os outros como a causa de sua condição e se constrói com pensamentos fortes e nobres, deixa de lutar contra as circunstâncias e começa a usá-las como auxílios para seu progresso mais rápido e como um meio de descobrir os poderes e possibilidades ocultos dentro de si mesmo. A lei, não a confusão, é o princípio dominante no universo, a justiça, não a injustiça, é a alma e a substância da vida, e a retidão, não a corrupção, é a força que molda e move o governo espiritual do mundo. Sendo assim, o homem só precisa se colocar no lugar certo para descobrir que o universo está correto, e durante o processo de se colocar no lugar certo, ele descobrirá que, à medida que ele altera seus pensamentos em relação às coisas e outras pessoas, as coisas e outras pessoas também se alterarão em relação a ele. A prova. A verdade disso está em cada pessoa e, portanto, permite uma investigação fácil por meio de introspecção sistemática e autoanálise. Se um homem alterar radicalmente seus pensamentos, ele ficará surpreso com a rápida transformação que isso afetará nas condições materiais de sua vida. Os homens imaginam que o pensamento pode ser mantido em segredo, mas não pode. Ele se cristaliza rapidamente em hábito, e os hábitos se solidificam em circunstâncias. Pensamentos impuros e viciosos se cristalizam em hábitos de embriaguez e sensualidade, que se solidificam nas circunstâncias de privação e doença. Pensamentos impuros de todos os tipos se cristalizam em hábitos inevitáveis e confusos, que se solidificam em circunstâncias perturbadoras e adversas. Pensamentos de medo, dúvida e indecisão se cristalizam em hábitos fracos, pouco masculinos e resolutos, que se solidificam em circunstâncias de fracasso, indigência e dependência servil. Pensamentos preguiçosos se cristalizam em hábitos de sujeira e desonestidade, que se solidificam em circunstâncias de imundície e mendicância. Pensamentos odiosos e condenatórios se cristalizam em hábitos de acusação e violência, que se solidificam em circunstâncias de dano e perseguição. Pensamentos egoístas de todos os tipos se cristalizam em hábitos de busca do próprio interesse, que se solidificam em circunstâncias mais ou menos angustiantes. Por outro lado, pensamentos belos de todos os tipos se cristalizam em hábitos de graça e bondade, que se solidificam em circunstâncias afáveis e ensolaradas. Pensamentos puros se cristalizam em hábitos de temperança e autodomínio, que se solidificam em circunstâncias de repouso e paz. Pensamentos de coragem, confiança em si mesmo e decisão se cristalizam em hábitos masculinos, que se solidificam em circunstâncias de sucesso, abundância e liberdade. Pensamentos enérgicos se cristalizam em hábitos de limpeza e diligência, que se solidificam em circunstâncias agradáveis. Pensamentos gentis e perdoadores se cristalizam em hábitos de gentileza, que se solidificam em circunstâncias protetoras e preservadoras.
Pensamentos amorosos e altruístas se cristalizam em hábitos de esquecimento de si mesmo em favor dos outros, que se solidificam em circunstâncias de prosperidade segura e verdadeira riqueza. Um determinado curso de pensamento, seja ele bom ou ruim, não pode deixar de produzir seus resultados no caráter e nas circunstâncias. Um homem não pode escolher diretamente suas circunstâncias, mas pode escolher seus pensamentos e, assim, moldar indiretamente, mas com certeza, suas circunstâncias. A natureza ajuda cada homem a gratificar os pensamentos que ele mais incentiva, e oportuno. Idades são apresentadas que trarão à tona, o mais rapidamente possível, tanto os pensamentos bons quanto os maus. Se um homem cessar de ter pensamentos pecaminosos, o mundo inteiro se suavizará em relação a ele e estará pronto para ajudá-lo. Se ele abandonar seus pensamentos fracos e doentios, eis que as oportunidades surgirão de todos os lados para auxiliar suas fortes resoluções. Se ele incentivar bons pensamentos, nenhum destino cruel o prenderá na infelicidade e na vergonha. O mundo é o seu caleidoscópio, e as combinações variadas de cores que a cada momento se apresentam a você são as imagens perfeitamente ajustadas de seus pensamentos em constante movimento. Assim, você será o que desejar ser. Deixe o fracasso encontrar seu contentamento na pobre palavra ou ambiente, mas o espírito a despreza e é livre. Ele domina o tempo, conquista o espaço, subjuga o fanfarrão trapaceiro chamado acaso, e ordena que a tirania das circunstâncias se curve e ocupe o lugar de um servo. A vontade humana, essa força invisível, filha de uma alma imortal, pode abrir caminho para qualquer objetivo, mesmo que muros de granito se interponham. Não seja impaciente com atrasos, mas espere como alguém que entende que, quando o espírito se eleva e comanda, os deuses estão prontos para obedecer. Pensamento eficaz sobre saúde e o corpo é o servo da mente. Ele obedece às operações da mente, sejam elas escolhidas deliberadamente ou expressas automaticamente, a pedido de pensamentos ilegítimos. O corpo afunda rapidamente em doença e decadência sob o comando de pensamentos tristes e sombrios, mas, quando inundado por pensamentos alegres e belos, ele se reveste de juventude e beleza. Doenças e saúde, assim como circunstâncias, têm suas raízes no pensamento. Pensamentos doentios se expressarão por meio de um corpo doente. Sabe-se que pensamentos de medo mataram um homem tão rapidamente quanto uma bala, e eles continuam matando milhares de pessoas, embora menos rapidamente. As pessoas que vivem com medo de doenças são as que a ansiedade rapidamente debilita todo o corpo e o expõe ao surgimento de doenças, enquanto pensamentos impuros, mesmo que não sejam fisicamente indulgidos, em breve destroem o sistema nervoso. Pensamentos fortes, puros e felizes fortalecem o corpo em vigor e graça. O corpo é um instrumento delicado e plástico que responde prontamente aos pensamentos pelos quais é impressionado, e os hábitos de pensamento produzirão seus próprios efeitos, bons ou maus, sobre ele. Os homens continuarão a ter sangue impuro e envenenado enquanto propagarem pensamentos impuros. De um coração puro surge uma vida e um corpo puros, e de uma mente corrompida procede uma vida contaminada e um corpo corrupto. O pensamento é a fonte da ação, da vida e da manifestação. Torne a fonte pura e tudo será puro. Mudanças na dieta não ajudarão um homem que não esteja disposto a mudar seus pensamentos. Quando um homem torna seus pensamentos puros, ele não deseja mais alimentos impuros. Pensamentos limpos geram hábitos limpos. O chamado santo que não lava o corpo não é um santo, ou aquele que fortaleceu e purificou seus pensamentos não precisa se preocupar com o micróbio malévolo. Se você deseja proteger seu corpo, proteja sua mente. Se você deseja renovar seu corpo, embeleze sua mente. Pensamentos de malícia, inveja, decepção e desânimo roubam do corpo sua saúde e graça.
Um rosto amargo não surge por acaso, é formado por pensamentos amargos. Rugas que deformam são desenhadas pela tolice, paixão e orgulho. Conheço uma mulher de 96 anos que tem o rosto brilhante e inocente de uma garota. Conheço um homem bem abaixo da meia-idade cujo rosto está contorcido em contornos desarmoniosos. O primeiro é o resultado de uma disposição doce e ensolarada, enquanto o segundo é o resultado da paixão e do descontentamento. Assim como você não pode ter um lar doce e saudável a menos que permita a entrada livre de ar e luz solar em seus cômodos, um corpo forte e um semblante alegre, feliz ou sereno só podem resultar da livre entrada na mente de pensamentos de alegria, bondade e serenidade. Nos rostos dos idosos, há rugas feitas por simpatia, outras por pensamentos fortes e puros, e outras são esculpidas pela paixão. Quem não pode distingui-las? Para aqueles que viveram retamente, a idade é calma, pacífica e suavemente amadurecida, como o sol poente. Recentemente, vi um filósofo em seu leito de morte. Ele não era velho, exceto pelos anos. Ele morreu tão docemente e pacificamente quanto viveu. Não há médico como um pensamento alegre para dissipar os males do corpo. Não há consolador que se compare à benevolência para dissipar as sombras do pesar e da tristeza. Viver continuamente em pensamentos de ódio, cinismo, suspeita e inveja é estar confinado em uma prisão autoimposta. Mas pensar bem de todos, ser alegre com todos, pacientemente aprender a encontrar o bem em todos, esses pensamentos altruístas são os portais do próprio céu. E habitar diariamente em pensamentos de paz para com todas as criaturas trará uma paz radiante para aqueles que os possuírem. Pensamento e propósito, até que o pensamento esteja ligado ao propósito, não há realização inteligente. Para a maioria, a casca do pensamento é deixada à deriva no oceano da vida. A falta de objetivo é um vício, e essa deriva não deve continuar para aquele que deseja evitar catástrofes e destruição. Aqueles que não têm um propósito central em sua vida caem facilmente em preocupações, medos, problemas e autopiedade, que são indicações de fraqueza, levando, tão seguramente quanto os pecados deliberadamente planejados, embora por um caminho diferente, ao fracasso, à infelicidade e à perda. Pois a fraqueza não pode persistir em um universo em evolução de poder. Um homem deve conceber um propósito legítimo em seu coração e se empenhar para realizá-lo. Ele deve tornar esse propósito o ponto central de seus pensamentos. Pode assumir a forma de um ideal espiritual ou de um objeto mundano, de acordo com sua natureza no momento, mas seja qual for, ele deve concentrar constantemente suas forças de pensamento no objeto que ele estabeleceu diante de si. Ele deve tornar esse propósito seu dever supremo e dedicar-se à sua realização, não permitindo que seus pensamentos se desviem para fantasias efêmeras, desejos e imaginações. Este é o caminho real para o autodomínio e a verdadeira concentração de pensamento. Mesmo que ele fale repetidas vezes em alcançar seu propósito, como necessariamente deve acontecer até que a fraqueza seja superada, a força de caráter adquirida será a medida de seu verdadeiro sucesso, e isso será um novo ponto de partida para poder e triunfo futuros. Aqueles que não estão preparados para compreender um grande propósito devem fixar seus pensamentos no cumprimento sem pensamentos, não importa o quão insignificante sua tarefa possa parecer. Somente dessa maneira os pensamentos podem ser reunidos e concentrados, e a resolução e energia podem ser desenvolvidas. Feito isso, não há nada que não possa ser realizado. A alma mais fraca, conhecendo sua própria fraqueza e acreditando nesta verdade, que a força só pode ser desenvolvida por esforço e prática, assim acreditando, começarão imediatamente a se manifestar, e adicionando esforço a esforço, paciência a paciência e força a força, nunca deixarão de se desenvolver e, por fim, se tornarão divinamente fortes.
Assim como o homem fisicamente fraco pode se fortalecer por meio de treinamento cuidadoso e paciente, o homem de pensamentos fracos pode fortalecê-los exercitando-se no pensamento correto. Abandonar a falta de objetivo e a fraqueza, e começar a pensar com propósito, é entrar nas fileiras dos fortes, que apenas reconhecem a falha como um dos caminhos para a conquista, que fazem com que todas as condições os sirvam, e que pensam com determinação, enfrentam o medo e realizam com maestria. Tendo concebido seu propósito, um homem deve marcar mentalmente um caminho reto para alcançá-lo, sem olhar para a direita ou para a esquerda. Dúvidas e medos devem ser rigorosamente excluídos, pois são elementos desintegradores que quebram a linha reta do esforço, tornando-a tortuosa, ineficaz e inútil. Pensamentos de dúvida e medo nunca realizaram nada, e nunca realizarão. Eles sempre levam ao fracasso. Propósito, energia, poder de ação e todos os pensamentos fortes cessam quando a dúvida e o medo se infiltram. A vontade de agir surge do conhecimento de que somos capazes de agir. Dúvida e medo são os grandes inimigos do conhecimento, e aquele que os encoraja, que não os abate, frustra-se a si mesmo a cada passo. Aquele que conquistou a dúvida e o medo, conquistou o fracasso. Cada um de seus pensamentos está aliado ao poder, e todas as dificuldades são enfrentadas corajosamente e superadas com sabedoria. Seus propósitos são plantados no momento adequado, e eles florescem e dão frutos que não caem prematuramente ao chão. O pensamento aliado corajosamente ao propósito se torna uma força criativa. Aquele que sabe disso está pronto para se tornar algo superior e mais forte do que um mero conjunto de pensamentos vacilantes e sensações flutuantes. Aquele que faz isso se tornou o controlador consciente e inteligente de seus poderes mentais, o fator pensamento na realização. Tudo o que um homem alcança e tudo o que ele falha em alcançar é o resultado direto de seus próprios pensamentos. Em um universo justamente ordenado, onde a perda de equilíbrio significaria destruição total, a responsabilidade individual deve ser absoluta. A fraqueza e a força, a pureza e a impureza de um homem são suas próprias, e não de outro homem. Elas são causadas por ele mesmo, e não por outro, e só podem ser alteradas por ele mesmo, nunca por outro. Sua condição também é sua própria, e não de outro homem. Seu sofrimento e sua felicidade evoluem de dentro dele. Como ele pensa, assim ele é; como ele continua a pensar, assim ele permanece. Um homem forte não pode ajudar um mais fraco, a menos que este esteja disposto a ser ajudado, e mesmo assim, o homem fraco deve se tornar forte por si mesmo. Ele deve, por seus próprios esforços, desenvolver a força que admira em outro. Ninguém, exceto ele mesmo, pode alterar sua condição. Costumava-se pensar e dizer que muitos homens são escravos porque um é opressor, vamos odiar o opressor. Agora, porém, há entre uma minoria crescente uma tendência a reverter esse julgamento e dizer que um homem é opressor porque muitos são escravos, vamos desprezar os escravos. A verdade é que opressor e escravo são cooperadores na ignorância, e, embora pareçam afligir um ao outro, na realidade estão afligindo a si mesmos. Um conhecimento perfeito percebe a ação da lei na fraqueza do oprimido e no poder mal aplicado do opressor. Um amor perfeito, vendo o sofrimento que ambos os estados acarretam, não condena nenhum deles. Uma compaixão perfeita abraça tanto o opressor quanto o oprimido. Aquele que conquistou a fraqueza e abandonou todos os pensamentos egoístas não pertence nem ao opressor nem ao oprimido. Ele é livre. Um homem só pode subir, vencer e realizar-se levantando seus pensamentos. Ele só pode permanecer fraco, insignificante e miserável se recusar a elevar seus pensamentos. Antes que um homem possa alcançar qualquer coisa, mesmo em assuntos mundanos, ele deve elevar seus pensamentos acima da indulgência animal escrava.
Ele pode não abrir mão de toda animalidade e egoísmo para ter sucesso, de forma alguma, mas uma parte disso deve pelo menos ser sacrificada. Um homem cujo pensamento é indulgência bestial não poderia pensar claramente nem planejar metodicamente. Ele não poderia encontrar e desenvolver seus recursos latentes e falharia em qualquer empreendimento. Não tendo começado a controlar corajosamente seus pensamentos, ele não está em posição de controlar assuntos e assumir responsabilidades sérias. Ele não está apto a agir de forma independente e ficar sozinho, mas ele é limitado apenas pelos pensamentos que escolhe. Não pode haver progresso, conquista, sem sacrifício, e o sucesso mundano de um homem será proporcional à medida em que ele sacrifica seus pensamentos confusos e animais, e concentra sua mente no desenvolvimento de seus planos, no fortalecimento de sua determinação e confiança própria. E quanto mais ele eleva seus pensamentos, mais viril, honesto e justo ele se torna, maior será o seu sucesso, mais abençoadas e duradouras serão suas realizações. O universo não favorece os gananciosos, desonestos, vis, embora superficialmente possa parecer que sim. Ele ajuda os honestos, magnânimos, virtuosos. Todos os grandes mestres ao longo das eras têm declarado isso de várias formas, e para comprová-lo e conhecê-lo, um homem só precisa persistir em se tornar cada vez mais virtuoso, elevando seus pensamentos. Conquistas intelectuais são resultado de pensamentos consagrados à busca do conhecimento ou do belo e do verdadeiro na vida, na natureza. Tais realizações podem, às vezes, estar ligadas à vaidade e ambição, mas não são o resultado dessas características. São o crescimento natural de esforço longo e árduo, e de pensamentos puros e desinteressados. Conquistas espirituais são a concretização de aspirações sagradas. Aquele que vive constantemente na concepção de pensamentos nobres e elevados, que medita sobre tudo o que é puro e desinteressado, certamente se tornará sábio e nobre em caráter, e ascenderá a uma posição de influência e bem-aventurança. A conquista, de qualquer tipo, é a coroa do esforço, o diadema do pensamento. Com o auxílio do autocontrole, da resolução, da pureza, da retidão e do pensamento bem direcionado, um homem ascende, com o auxílio da animalidade, da indolência, da impureza, da corrupção e da confusão de pensamentos, um homem desce. Um homem pode alcançar grande sucesso no mundo e até altitudes elevadas no âmbito espiritual, e novamente cair na fraqueza e na miséria, permitindo que pensamentos arrogantes, egoístas e corruptos se apoderem dele. As vitórias alcançadas pelo pensamento correto só podem ser mantidas por meio da vigilância. Muitos sucumbem quando o sucesso é assegurado e rapidamente voltam ao fracasso. Todas as conquistas, sejam no mundo dos negócios, intelectual ou espiritual, são resultado de pensamentos definitivamente direcionados, governadas pela mesma lei e seguindo o mesmo método. A única diferença reside no objetivo a ser alcançado. Aquele que deseja realizar pouco deve sacrificar pouco, aquele que deseja alcançar muito deve sacrificar muito, aquele que deseja alcançar em alto grau deve sacrificar grandemente. Visões e ideais, os sonhadores, são os salvadores do mundo. Assim como o mundo visível é sustentado pelo invisível, os homens, através de todas as suas provações, pecados e profissões desanimadoras, são nutridos pelas belas visões de seus sonhadores solitários. A humanidade não pode esquecer seus sonhadores, não pode deixar seus ideais desvanecerem e morrerem. Ela vive neles, conhece-os como realidades que um dia verá e conhecerá. Compositor, escultor, pintor, poeta, profeta, sábio, todos são os criadores do mundo futuro, os arquitetos do paraíso. O mundo é belo porque eles viveram. Sem eles, a humanidade laboriosa pereceria. Aquele que acalenta uma visão bela, um ideal nobre em seu coração, um dia o realizará. Colombo acalentou a visão de outro mundo e o descobriu.
Copérnico nutriu a visão de uma multiplicidade de mundos em um universo mais amplo, e a revelou. Buda vislumbrou a visão de um mundo espiritual de beleza imaculada e paz perfeita, e entrou nele. Acaricie suas visões, acaricie seus ideais, acaricie a música que agita seu coração, a beleza que se forma em sua mente, a amabilidade que envolve seus pensamentos mais puros. Pois deles surgirão todas as condições encantadoras, todo o ambiente celestial. Se você permanecer fiel a eles, seu mundo será finalmente construído. Desejar é obter, aspirar é conquistar. As aspirações mais nobres do homem não devem permanecer sem substância. Essa não é a lei. Tal condição jamais poderá ser alcançada. Peça e receba, sonhe com sonhos elevados, ao sonhar, assim você se tornará. Sua visão é a promessa de. O que você será um dia é a profecia do que você finalmente revelará. A maior conquista foi, no início e por um tempo, um sonho. O carvalho dorme na bolota, o pássaro espera no ovo e na visão mais elevada da alma, um anjo desperto se agita. Os sonhos são as sementes da realidade. Suas circunstâncias podem ser desfavoráveis, mas não permanecerão assim por muito tempo se você perceber um ideal e se esforçar para alcançá-lo. Você não pode viajar para dentro e ficar parado do lado de fora. Aqui está um jovem afligido pela pobreza e pelo trabalho árduo, confinado por longas horas em uma oficina insalubre, sem educação e carente de todas as artes refinadas. Mas ele sonha com coisas melhores, pensa em inteligência, refinamento, graça e beleza. Ele concebe e constrói mentalmente uma condição ideal de vida, a visão de uma liberdade mais ampla e de um escopo maior se apossa dele. A inquietação o impulsiona a ação, e ele utiliza todo o seu tempo e recursos disponíveis, por mais limitados que sejam, para o desenvolvimento de seus poderes latentes e recursos. Muito em breve, sua mente se transforma tanto que a oficina não pode mais contê-lo. Ela se tornou tão desarmoniosa com sua mentalidade que cai fora de sua vida como uma vestimenta descartada. Com o crescimento de oportunidades que se encaixam no escopo de seus poderes em expansão, ele a deixa para sempre. Anos depois, vemos esse jovem como um homem adulto. Ele se tornou mestre de certas forças da mente, que ele emprega com influência mundial e poder quase incomparável. Em suas mãos, ele segura as rédeas de responsabilidades gigantescas. Ele fala, e vidas são transformadas. Homens e mulheres penduram em suas palavras e remodelam seus caracteres. Como um sol, ele se torna o centro fixo e luminoso ao redor do qual inúmeros destinos giram. Ele realizou a visão de sua juventude, tornou-se um com seu ideal. E você também, leitor jovem, realizará a visão, não o ídolo, o desejo do seu coração, seja ele baixo ou belo, ou uma mistura de ambos, pois você sempre se inclinará para aquilo que secretamente mais ama. Em suas mãos, substituirá os resultados exatos de seus próprios pensamentos. Você receberá aquilo que ganha, nem mais, nem menos. Independentemente de seu ambiente atual, você cairá, permanecerá ou subirá com seus pensamentos, sua visão, seu ideal. Você se tornará tão pequeno quanto seu desejo controlador, tão grandioso quanto sua aspiração dominante. Nas belas palavras de Stanton Kirkan Davis, você pode estar fazendo registros contábeis, e em breve você sairá pela porta que por tanto tempo pareceu ser a barreira de seus ideais e se encontrará diante de uma plateia. A caneta ainda atrás da orelha, as manchas de tinta nos dedos. E então, ali, você despejará a torrente de sua inspiração. Você pode estar cuidando de ovelhas, e vagará até a cidade, com olhar aberto e admirado, guiado corajosamente pelo Espírito até o estúdio do Mestre. E, após um tempo, ele dirá: não tenho mais nada a ensinar a você.
E agora você se tornou o mestre que recentemente sonhou com coisas grandiosas enquanto cuidava das ovelhas. Você abandonará o serrote e o avião para assumir a regeneração do mundo. Os descuidados, os ignorantes, os indolentes, vendo apenas os efeitos aparentes das coisas e não as próprias coisas, falam de sorte, fortuna e acaso. Ao verem um homem enriquecer, dizem o quão sortudo ele é. Ao observarem outro se tornar intelectual, exclamam como ele é favorecido. E ao notarem o caráter santo e a ampla influência de outro, comentam como o acaso o ajuda em todos os momentos. Eles não veem as provações, os fracassos e as lutas que esses homens enfrentaram voluntariamente para adquirir sua experiência. Não têm conhecimento dos sacrifícios que fizeram, dos esforços destemidos que empreenderam, da fé que exercitaram para superar o aparentemente insuperável e realizar a visão de seus corações. Eles não conhecem a escuridão e as angústias, apenas veem a luz e a alegria e chamam isso de sorte. Eles não veem a jornada longa e árdua, apenas enxergam o objetivo agradável e chamam isso de boa sorte. Não compreendem o processo, apenas percebem o resultado e chamam isso de acaso. Em todos os assuntos humanos, há esforços e resultados, e a força dos esforços é a medida do resultado. A sorte não é presente, poderes materiais, intelectuais e espirituais. As posses são os frutos do esforço. São pensamentos concluídos, objetos realizados, visões concretizadas. A visão que você glorifica em sua mente, o ideal que você entroniza em seu coração, é isso que construirá a sua vida. Por meio disso, você se tornará serenidade, calma de espírito, uma das belas joias da sabedoria. É o resultado de um esforço longo e paciente, de autocontrole. Sua presença é uma indicação de experiência amadurecida e de um conhecimento mais que ordinário das leis e das operações do pensamento. Um homem se torna calmo na medida em que se compreende como um ser evoluído do pensamento, pois tal conhecimento requer a compreensão dos outros como resultado do pensamento. E à medida que desenvolve uma compreensão correta e vê cada vez mais claramente as relações internas das coisas por meio da ação de causa e efeito, ele deixa de se agitar, de se preocupar e de se afligir, e permanece equilibrado, firme, sereno. O homem calmo, tendo aprendido a governar a si mesmo, sabe como se adaptar aos outros, e estes, por sua vez, reverenciam sua força espiritual e sentem que podem aprender com ele e contar com ele. Quanto mais tranquilo um homem se torna, maior é seu sucesso, sua influência, seu poder para o bem. Até mesmo o negociante comum verá sua prosperidade aumentar à medida que desenvolve um maior autodomínio e equanimidade, pois as pessoas sempre preferem lidar com alguém cujo comportamento seja fortemente equitativo. O homem calmo e forte é sempre amado e reverenciado. Ele é como uma árvore que oferece sombra em uma terra sedenta, ou como uma rocha protetora em uma tempestade. Quem não ama um coração tranquilo, uma vida temperada, equilibrada? Não importa se chove ou faz sol, ou quais mudanças ocorram para aqueles que possuem essas bênçãos, pois elas são sempre doces, serenas e calmas. Essa requintada serenidade de caráter, que chamamos de serenidade, é a última lição da cultura, o fruto da alma. É preciosa como a sabedoria, mais desejável do que ouro, sim, do que o mais fino ouro. Quão insignificante parece a mera busca por dinheiro em comparação com uma vida serena, uma vida que habita o oceano da verdade, abaixo das ondas, além do alcance das tempestades, na calma eterna. Quantas pessoas conhecemos que amarguram suas vidas, que arruinam tudo o que é doce e belo por causa de temperamentos explosivos, que destroem seu equilíbrio de caráter e geram animosidade? É uma questão se a grande maioria das pessoas não arruína suas vidas e prejudica sua felicidade por falta de autodomínio. Quantas poucas pessoas encontramos na vida que estão bem equilibradas, que possuem a requintada serenidade que é característica do caráter aprimorado?
Sim, a humanidade agita-se com paixões descontroladas, é tumultuada pelo pesar descoberto, é soprada pela ansiedade e pela dúvida. Somente o sábio, somente aquele cujos pensamentos são controlados e purificados, faz com que os ventos e as tempestades da alma obedeçam. Almas lançadas ao mar, onde quer que estejam, sob quaisquer condições em que vivam, saibam disso, no oceano da vida, as ilhas da bem-aventurança estão sorrindo, e a praia ensolarada do seu ideal aguarda sua chegada. Mantenha sua mão firmemente no leme do pensamento. Na embarcação de sua alma, repousa o mestre comandante. Ele apenas dorme. Desperte-o. O autodomínio é força, o pensamento correto é domínio, a serenidade é poder. Diga ao seu coração, paz, aquieta-te.